Essa manhã, até agradeço as palavras do pastor. É uma igreja assim que eu ouço muitas histórias, eu até conheço alguns membros aqui, eu já participei até de pequenos grupos que são ligados à igreja. E eu queria chamar meu pai aqui na frente para vir cá. Meu tio, ele tem um rosto muito conhecido dos irmãos, os irmãos vão lembrar dele quando verem mais de perto. Até alguns irmãos, inclusive, já me falaram dele aqui, na escola sabatina, os irmãos vieram me falar sobre ele. Vocês estão lembrando desse rosto aqui? Eu pedi para meu pai falar para os irmãos só quem ele é assim, para vocês verem como nós somos familiarizados com a igreja aqui em Bocoruba. Na realidade, isso aqui não ia acontecer. A gente pensava que tinha uma plataforma como nas outras igrejas, e aí ele queria que tivesse junto com ele, né? Aí como a gente viu que não é assim, ele falou, então pai, posso chamar? Eu vou dizer não. Eu venho aqui. Irmãos, para quem não nos conhece, eu fui um dos fundadores aqui da igreja de Bocoruba, pela graça de Deus, o irmão Donato, de saudosa memória, e nós começamos lá, um porãozinho lá no Hospital Padre Bento. E ele me convidou, irmão Nel Lindoso, quer ir comigo? Eu falei, vamos irmão, nós éramos da igreja de Tranquilidade. E nossas duas famílias começamos ali. E aí mais tarde veio a família do irmão Luiz Fortunato, uma família valorosa, né? E aí foi crescendo, depois saímos para um salão maior e depois viemos para cá. E hoje é uma grande alegria ver meu filho pregando na igreja e eu fui um dos fundadores na década de 80. Então, que Deus abençoe a nós todos e a vocês. Amém. Eu agradeço muito o convite do irmão Antônio. Muito bom estar aqui essa manhã. Vamos fazer uma oração para começar a abrir a Bíblia? Bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos conduziu até a sua igreja. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar um pouco mais sobre o seu amor. Nesse momento nós pedimos que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa falar através de mim e que hoje as pessoas que estão aqui possam receber o seu Espírito de uma maneira dobrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu conversei com o pastor pelo telefone, então eu falei para ele que eu tinha dedicado alguns anos da minha vida à comportagem. Eu participei de 3 campanhas consecutivas e quando você vive no meio da comportagem, você vive histórias assim maravilhosas. Você está em contato com histórias em que você vê que Deus está agindo na sua vida. E na comportagem na Associação Catarinense, eu fiquei sabendo de uma história que eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos essa manhã. É uma história que exemplifica bastante a fidelidade e o cristianismo de uma pessoa dentro da comportagem. A história conta sobre um comportor que tinha uma meta com Deus de terminar o seu curso de teologia e de na comportagem ele conseguir a sua bolsa. Ele veio de família humilde, não tinha condições nenhuma de pagar as mensalidades, então ele só dependia da comportagem e da sua comunhão com Deus para ele então finalizar o seu curso. Então esse comportor ele fez uma meta com Deus. Ele falou assim: Deus, é o seguinte, nessa campanha eu quero ser o melhor comportor. Eu não falo em questões de bolsa, mas eu quero que a minha vida espiritual esteja perfeita ao seu lado. Eu quero fazer um companheirismo com o Senhor, eu quero fazer uma parceria e eu quero que o Senhor comporte comigo. Essa foi a oração que esse jovem fez ao seu Deus. Então ele começou a sua campanha e aparentemente estava indo tudo bem, mas quando chegou nas últimas semanas da comportagem, ele percebeu que estava muito longe a sua bolsa e que ele não ia conseguir a sua bolsa.
Então ele começou a se esforçar ainda mais. Ele falou assim: meu Deus, eu te chamei para ser meu parceiro e eu preciso dessa bolsa, eu preciso comportar ainda mais. Então ele se dedicava desde a manhã até as 10, 11 da noite. E então ele começou a trabalhar assim nas últimas semanas. Mas quando faltava exatamente uma noite para ele voltar para o colégio, ele viu que ainda faltava algo em torno de uns 10 mil reais para ele fechar a sua bolsa. E ele não tinha conseguido. Então esse jovem, ele entrou assim na primeira viela que ele viu na frente. Ele sentou na sarjeta e começou a chorar, e falou assim: Deus, eu não entendo, eu estou fazendo teologia, eu sei que o Senhor é Deus fiel, eu te chamei para ser o meu parceiro, minha dupla de comportagem, eu me dediquei ao Senhor e não deu certo, está longe de eu conseguir a bolsa, como que eu vou fazer agora? Minha família não tem condição de pagar esse colégio. Ele então começou a chorar, e nesse momento passou por ele um homem, uma cara bem fechada assim, e falou assim: o que você está fazendo chorando aí? Você tem medo de ser assaltado? Perigo, não? E ele falou assim: não, eu só estou meio triste aqui, mas eu já estou saindo, não fica preocupado não. E ele falou assim: não, mas por que você está chorando? Me conta, quem sabe eu posso te ajudar. Então eles começaram a conversar, e aquele jovem teve muitas horas para contar sobre Deus para ele. Aquele jovem, então, ele contou muito sobre o amor de Deus, e aquele senhor ficou tão impressionado que falou o seguinte: olha, vem cá, eu vou levar você para o meu local de trabalho. Então aquele jovem percebeu que ele estava lidando com um general do exército. Então, mesmo em altas horas da noite, aquele homem levou aquele jovem para o exército. E ali, então, ele reuniu todos os soldados que estavam ali e falou o seguinte: olha, esse menino aqui, esse jovem, ele é diferenciado. Ele estava chorando na rua e eu passei por ele, fiquei interessado para saber o que estava acontecendo, fiquei curioso. Então, ele me contou a sua história. Ele me falou de Deus, e nunca alguém tinha me falado de Deus dessa maneira. Eu percebi que Deus está com ele. Mas ele está sofrendo muito, porque ele não conseguiu sua bolsa. E ele vai, na próxima noite, ele vai embora para o colégio. Então agora eu vou passar a palavra para ele, e ele vai falar o que está acontecendo com ele. Então aquele menino assim assustado, um jovem bem tímido, assustado, pegou esse microfone lá na junta militar e começou a falar, e tinha só aqueles homens fortes, né, que eram soldados. Então ele começou a falar e falou de Deus, e falou do que ele precisava, falou do que estava faltando. O resultado: no final, todos os soldados ali compraram uma coleção dele, e ele fechou a bolsa certinho, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Então ele voltou para o colégio, passou os anos, ele conseguiu se formar, e hoje ele é um pastor que acho que a maioria de nós conhecemos, é o pastor Alejandro Bulhão. Aqueles que querem tirar assim, a limpa essa história, pode perguntar para ele, ele vai confirmar. Então, queridos, essa história nos representa muito bem como que é a fidelidade de um jovem, como que é a obediência, como que a pessoa que está com Deus prefere deixar tudo de lado, prefere seguir nos caminhos de Deus, por mais difícil que pareça. Hoje nós vamos falar sobre um jovem que teve as mesmas características disso. Eu vou primeiro passar as características, ainda não vai colocar foto. Ele viveu há cerca de 2.500 anos atrás. A gente vai fazer uma viagem no tempo agora. Ele era um jovem assim anônimo na sua cidade, mas que a sua fidelidade a Deus foi algo tão grande que ele se tornou muito conhecido nos seus dias, e até hoje nós sabemos quem ele é. Estou vendo alguns jovens aqui olhando atrás. Não, ainda não. Você não pode contar para ninguém quem é o personagem de hoje. Então, ele morava em Jerusalém, era uma grande metrópole. Ele era descendente da família real. Embora ele seja a quarta pessoa com esse nome na Bíblia, ele é o mais conhecido. E o nome dele aparece 77 vezes na Bíblia. Está meio difícil ainda, vou deixar mais fácil. O nome dele significa Deus é meu juiz. Eu já deixei bem fácil para os irmãos, o pastor já sabe, então o pastor não pode tentar adivinhar. Pode colar. Não pode colar, né? Pode colocar na tela aqui a pessoa que, os irmãos que pensaram o nome de Daniel, acertou. Daniel é um exemplo de fidelidade, de obediência. Daniel sofreu muito na sua vida, mas ele sempre preferiu estar do lado de Deus. Então, queridos, é uma história assim que realmente me deixa impressionado. Daniel ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia no ano de 605 a.C. E por incrível que pareça, com apenas 18 anos, atravessando grandes coisas, grandes provações, ele foi fiel. A primeira provação de Daniel, nós encontramos também na Bíblia, no livro de Daniel. E eu fico pensando assim, que se não fosse a fidelidade de Daniel, que se não fosse a sua escolha correta, hoje nós não teríamos histórias lindas, algumas estranhas, como por exemplo o sonho de Nabucodonosor. Nós não teríamos hoje a história de Daniel na cova dos leões. Nós não teríamos assim muitas histórias lindas, emocionantes na Bíblia, se não fosse a fidelidade dele. A fidelidade de Daniel deixou ele famoso nos seus dias e também nos nossos dias. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel.
primeiro capítulo, a partir do verso 8. Daniel 1, a partir do verso 8. Daniel 1, no verso 8, diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Verso 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então essa foi a primeira etapa da caminhada por terras estranhas que Daniel enfrentou. A primeira prova foi essa. Daniel, ele não queria se contaminar com aquilo que era imundo, que não era de Deus. Então ele chegou com toda a coragem e falou assim para o homem que servia para ele, falou assim: olha, eu não posso comer isso, eu e meus amigos, nós não comemos esse tipo de comida. Tem como você conversar com o rei, não sei, fazer talvez um teste, para que nós possamos comer apenas as comidas naturais, verduras, legumes, e assim depois você vai ver quem vai ficar mais forte, se somos nós ou os outros jovens que comem as comidas que o rei oferece. Então, eles aceitaram. Essa foi uma das primeiras provações de Daniel. A segunda, literalmente, envolvia a vida de Daniel. A segunda provação que Daniel enfrentou era uma provação assim, de vida ou morte. Mas que provação era essa? Que provação tamanha era essa? A Bíblia nos diz. Agora já está no capítulo 2 de Daniel. Daniel 2, a partir do verso 3. Daniel 2, no verso 3, diz o seguinte: Este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. O verso 4. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Verso 5. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Verso 6. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. O rei Nabucodonosor teve um sonho, ele acordou assustado na madrugada, de manhã. Ele não sabia mais o que era, o que ele tinha sonhado e nem o que significava. Mas ele só sabia que era alguma coisa que o deixou muito abalado emocionalmente. Então a primeira coisa que ele fez foi chamar todos os magos, os feiticeiros, os adivinhos, enfim. E com eles reunidos ele falou assim: olha, eu tive um sonho, eu não lembro mais o que é. Eu sei que é alguma coisa muito forte, uma coisa sobrenatural, e eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa esse sonho. Obviamente eles não sabem, não iam saber, porque é um sonho de Deus. Então eles falaram: olha, é impossível nós sabermos, nenhum homem na terra vai conseguir adivinhar o que o Senhor sonhou. Então, enfurecido, o rei Nabucodonosor já mandou decretar a morte para todos os adivinhos, todos os sábios, lembrando que Daniel era considerado um sábio. Então aquilo também chegava a Daniel. Então Daniel foi ao rei no palácio e falou assim: olha rei, se o senhor me der um tempo, eu vou orar ao meu Deus e quem sabe eu possa contar o seu sonho e revelar o que significa. Daniel foi para casa, então ele orou muito a Deus e pediu o significado. Deus, eu preciso saber o que significa isso, para que minha vida e a vida de muitas pessoas sejam poupadas. Então a Bíblia diz que Deus não só revelou o sonho, mas também o seu significado. Então o jovem profeta foi à presença do rei e contou tudo o que ele tinha sonhado. Pode passar a próxima foto, por favor? Todos sabem que o sonho de Nabucodonosor foi exatamente isso. Ele viu uma grande estátua, que possuía a cabeça de ouro, simbolizava o reino da Babilônia. Tinha também o seu tórax, que era feito de prata, representando o reino da Pérsia, o quadril de bronze, o reino da Grécia, e as suas pernas de ferro e os pés em barro e ferro, uma representação do que nós conhecemos hoje por Europa. Os seus dedos hoje seriam o mundo atual. Então esse aqui foi o primeiro sonho que o rei Nabucodonosor teve. Queridos, nas traduções mais antigas da Bíblia, você pode achar a palavra cobre e não bronze.
né, do que nós temos hoje. Mas deixa eu perguntar para os irmãos, será que é a mesma coisa, cobre e bronze? Não, não é a mesma coisa, é diferente. O cobre, ele é um mineral extraído da terra, né, assim como acontece com o ferro e o aço. Mas o bronze é uma composição com aproximadamente 30% do ferro, do zinco, que o torna mais resistente. Na natureza, nós raramente encontramos o cobre misturado com o zinco e forma o bronze, mas nunca poderia ter sido usado numa escala industrial, né, naquela época. Mas hoje os arqueólogos descobriram que naquele tempo, 800 anos antes do Nabucodonosor, já existiam vasos de bronze, né? Então, ou seja, muito tempo atrás já existia também o tempo de Nabucodonosor. Eu tenho algumas fotos, pode passar a próxima, por favor? Essa é a foto de um vaso de bronze egípcio há muitos anos atrás. Esse também é deteriorado, mas ele é um achado arqueológico. Então aqui nós temos uma primeira prova de que já existia, né, uma escala industrial naquela época. Pode passar a outra também. Essa aqui já é outra bem mais deteriorada, mas também do mesmo material da primeira. Então, muito provavelmente, depois do susto que Nabucodonosor teve, ele inconformado que um dia o seu reino chegaria ao fim, então ele mandou fazer uma imagem de aproximadamente 27 metros de altura. Aqui eu queria fazer uma pausa. Muitos críticos da Bíblia dizem assim que é impossível você construir uma estátua que tem 27 metros de altura por 2,5 metros de largura. Tem um irmão aqui que trabalha no ramo da construção, ou é formado em engenharia, né, que pode nos explicar melhor como funciona? Não tem? Não tem problema. É a mesma coisa então de você pegar uma estátua de 100 metros por apenas 10, ou seja, não vai se sustentar, ela vai cair. Mas o pastor Rodrigo Silva, ele fez essa palestra, contou sobre isso na minha igreja, e ele falou assim que a palavra que traduz, que está na Bíblia, no original em hebraico, também significa imagem. Então, provavelmente, que como não teria lógica isso se sustentar, provavelmente Nabucodonosor tenha feito um obelisco. Pode passar a próxima foto? O obelisco mais ou menos desse estilo. Esse obelisco aí, ele foi encontrado também no Egito, né, faz um tempo já que ele foi descoberto, e o pastor Rodrigo Silva trabalha muito com a hipótese de que o rei Nabucodonosor tenha mandado fazer um obelisco semelhante a esse, todo folhado a ouro, né, para ser adorado pelos hebreus e por todo mundo. Você já sabe qual é o final dessa história. Então, conformado com a profecia de Daniel, que um dia o seu reino acabaria, o rei Nabucodonosor mandou fazer então uma imagem como essa, para que ele fosse eternizado, o seu reino nunca tivesse um fim. O rei Nabucodonosor então deixou com que o orgulho tomasse conta no seu coração. O rei Nabucodonosor queria ser único, queria ser soberano. Ele não queria dar espaço para nenhum outro reino, senão um dele. Então ele mandou fazer uma imagem dessa e falou assim, olha, todo mundo quando soar o som da trombeta vai ter que adorar e se prostrar e prestar culto a essa imagem. Mas novamente Daniel e os 3 amigos decidiram ser fiéis. Eles não quiseram se contaminar espiritualmente adorando outro Deus senão o Deus verdadeiro. Então eles falaram com toda a autoridade, olha, ó rei, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar essa imagem. Nós temos um Deus verdadeiro e nós só adoramos a esse Deus. Então, nós vamos agora abrir a Bíblia para o capítulo 3 de Daniel. Daniel no capítulo 3. No verso 8. Daniel 3, no verso 8, diz o seguinte: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. No verso 12, no verso 11, no verso 12 diz assim: mas há alguns judeus que nomeastes para te ministrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. E o verso 16 diz o seguinte:
Sadraque, Misaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Isso aqui é uma passagem realmente impressionante. Os três ali falam assim: olha, nós temos o nosso Deus e nós não vamos adorar o seu Deus. E mesmo que o Senhor nos lance a fornalha, o nosso Deus pode ter o poder suficiente para nos salvar. Mas se Ele não nos salvar, nós não vamos deixar de acreditar no nosso Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas que nós falamos assim: eu acho que Deus não quer me ouvir, eu acho que Deus não está interessado nisso, eu acho que Deus está muito preocupado com as outras coisas e está me deixando meio de lado. Mas isso daí é um pensamento que vem das forças do mal. Porque Deus, como Criador, Ele está interessado em cada detalhe da sua vida. E Ele está no controle se você permitir. Aqueles jovens, então, eles foram condenados à morte na fornalha. Aquela fornalha, naquela época, era usada para assar tijolos. Era uma fabricação assim, mais industrial. Então, o rei Nabucodonosor ficou com tanta raiva da indisciplina daqueles moços ali, da arrogância, entre aspas, que ele mandou na hora que todos eles fossem jogados às chamas e que ali morressem queimados, derretidos da pior maneira possível. E a raiva dele foi tamanha que ele mandou aquecer ainda mais a fornalha, aquecer 7 vezes mais. A Bíblia conta então que eles foram amarrados e que os seus funcionários ali, os seus soldados, foram levando eles para a beira da fornalha e que na hora que eles chegaram bem perto, o fogo era tamanho que os matou ali mesmo. Então muitas pessoas falam assim: mas a Bíblia é uma mentira, é só um simbolismo, porque se o rei Nabucodonosor depois ele pôde olhar os jovens ali dentro, ele deveria ser morto também pelo calor da fornalha. Mas as pesquisas arqueológicas descobriram que as fornalhas naquele tempo eram assim: era uma escada que chegava até o topo e que ali tinha a boca, né, da fornalha, e que ali eram jogados então o barro, então as pessoas, no caso de serem condenadas, e que no fundo, na base, tinha uma janela, assim, uma abertura, em que era possível você ver o que estava acontecendo ali dentro. Então, quando os jovens foram atirados para serem condenados à morte ali, o rei Nabucodonosor, à distância, ele conseguia observar, né, o que estava acontecendo ali, se eles fossem queimados ou se eles fossem salvos por Deus. E a Bíblia conta que Deus então os salvou daquele terrível incidente. A Bíblia conta assim que Nabucodonosor estava olhando, então ele falou o seguinte: olha, nós não mandamos 3 jovens ali dentro, mas agora eu estou vendo só 4, estou vendo 4 ali, e um deles ainda parece ser um filho dos deuses. Interessante que Nabucodonosor era pagão, era politeísta, ele tinha muitos deuses, mas diante daquela cena ali, ele ficou tão impressionado que ele reconheceu que o Deus que estava ali era o Deus verdadeiro, que estava ali era o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o mais interessante é que da maneira que eles caíram, aqueles jovens saíram da fornalha e as suas roupas não estavam nem cheirando fumaça, nem os seus cabelos foram queimados. Queridos, o nosso Deus é maravilhoso. E o que me assusta ainda mais é o fato de saber que tudo isso foi por causa da fidelidade desses jovens. A sua fidelidade pode fazer Deus agir, mas depende de você. A fidelidade daqueles 3 jovens fez o reino da Babilônia ver coisas imensas, mas porque eles escolheram ser fiéis. Eles passaram esse episódio, e o rei Nabucodonosor, ele então, depois disso, ele decidiu ser fiel a Deus. Deus tinha dado uma prova de existência, então o rei Nabucodonosor falou o seguinte: não, eu sei que Deus é o Deus de verdade, eu vou me sujeitar aos seus caminhos. Mas isso não parece ter surtido muito efeito na vida de Nabucodonosor, porque ele voltou aos seus caminhos errados, de orgulho, de prepotência, de arrogância. E a Bíblia conta assim que ele teve novamente um sonho, mas esse sonho é um sonho diferente de todos os outros. A Bíblia conta assim que o sonho dele era uma condenação de Deus para o seu pecado. Nós vamos ver esse sonho, eu não posso ler todo o capítulo por causa do tempo, mas no capítulo 4 de Daniel, a Bíblia nos conta como foi esse sonho. Capítulo 4 de Daniel, é bom nós ressaltarmos que o capítulo 4 de Daniel
é o único capítulo na Bíblia que não foi escrito por um profeta ou por uma pessoa separada por Deus. Mas esse capítulo 4 foi, o autor desse capítulo 4 é ninguém mais, ninguém menos do que Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. Esse livro foi anexado com consentimento, obviamente, de Deus. Né, ele não estaria aqui se Deus não achasse importante para nós hoje. Então, a partir do verso 4, nós podemos ler o sonho que Nabucodonosor teve, depois de todas essas coisas. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho a mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. O Espírito dos Santos Deuses está nele. Olha só, ele era tão pagão que mesmo depois de tudo isso ele ainda chamou Daniel com o nome dos seus deuses. Então ele chamou lá Daniel, e Daniel contou o sonho. Vamos ver o sonho? A partir do verso 10. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves dos céus viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. No verso 13. Nas visões que eu tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves de seus galhos. Mas deixem o topo e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e envie a relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. O último verso, 16. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. Então, quando o rei Nabucodonosor contou tudo isso para Daniel, Daniel já estava assustado nessa altura do campeonato. Daniel já sabia que o significado desse sonho não era bom para o rei. Os irmãos sabem que um tempo, biblicamente falando, significa um ano. Então Daniel já sabia que a profecia que Deus mandara como punição para Nabucodonosor seria que ele ia perder momentaneamente o seu reino e que ele seria transformado em um animal selvagem durante 7 anos. Agora eu fico impressionado em pensar que, ao Daniel contar isso para o rei, qualquer outro rei iria mandar matar Daniel na hora. Você está me falando que o seu Deus está falando que eu vou perder o meu reino, que eu vou virar um animal? Mas interessante é que Nabucodonosor deixou Daniel vivo, não quis fazer nada com Daniel. E exatamente após um ano dessa profecia, caiu então a punição sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor então ele estava admirando assim, os seus feitos, todas as consequências do seu poder. E nesse momento ele começou a fazer um discurso sobre como ele era poderoso, como o seu reino ia durar para sempre. E nesse exato momento caiu sobre ele a punição e uma forte voz começou a falar a sentença contra ele. Nós temos aqui, pode passar a próxima foto? Nós temos aqui algumas fotos de como que era o reino da Babilônia naquele tempo. Essa daqui é uma foto do jardim. O que seria assim no Jardim Suspensos? Era uma das coisas mais bonitas daquele tempo. Pode passar a próxima também. Essa aqui é uma moeda com umas inscrições e com o rosto de Nabucodonosor. Nós já sabemos então que era um reino que tinha até a própria moeda e que todos eles exerciam um papel importante dentro do reino. Pode passar a próxima também. Essa daqui é o que sobrou do reino hoje. Hoje os arqueologistas provavelmente eles dizem que provavelmente esse era o local onde ficavam os jardins suspensos. Para os irmãos verem que amplitude chegava o reino da Babilônia naquele tempo. Então, diante de tudo isso, Nabucodonosor deixou o orgulho crescer dentro dele. Então ele começou a falar que ele era o único, que ele era um Deus, que o reino dele só era dele, de mais ninguém. Vamos ver na Bíblia então o que a voz disse para Nabucodonosor. Ainda no capítulo 4, no verso 31, nós achamos a condenação.
de 31 a 33, diz o seguinte: As palavras ainda estavam em seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isso que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, após essa voz ter falado, imediatamente o rei Nabucodonosor deve ter se despido ali, então agiu como animal, um surto psiquiátrico levou para fora do palácio, a se juntar, a viver no meio do nada, no meio dos seus bosques, no meio do mato. A psicologia, a psiquiatria também, eles afirmam que existe uma doença chamada licantropia, que faz a pessoa agir e pensar como animal. A pessoa pensa que ela é um animal, ela faz tudo o que um animal faz. Provavelmente essa doença deve ter acometido em Nabucodonosor, então ele por 7 anos ele virou praticamente um animal. Interessante nós notarmos, eu fiz uma pesquisa atual. Você pode passar a próxima foto, por favor? Essa aqui, obviamente, uma máquina ali para fotografar a situação de Nabucodonosor, mas só para os irmãos terem uma ideia, fiz uma pesquisa atual e nessa pesquisa eu descobri que os cabelos de Nabucodonosor cresceram cerca de 1,5 metros. Isso a mais do que ele já tinha antes. A sua barba cresceu aproximadamente 1 metro. As unhas das mãos cresceram 56 centímetros. E as dos pés, cerca de 15 centímetros. Ou seja, Nabucodonosor, então, nessa situação, ele ficou muito parecido mesmo com um monstro, assim, com um animal selvagem, ou algo parecido. E é importante nós notarmos que a doença do rei Nabucodonosor durou exatamente 7 anos. Ele ficou em um estado de surto por 7 anos, exatamente como Daniel havia predito, e depois, então, ele voltou-se para Deus, ele reconheceu que ele não era nada perto de Deus, e provavelmente ele abandonou seus maus caminhos. Eu falo provavelmente porque nós não sabemos o que aconteceu com Nabucodonosor depois disso. A Bíblia não nos conta mais nada. Esse é o último episódio em que a história de Nabucodonosor é escrita. Mas eu acho que Nabucodonosor deve ter realmente aceito o poder de Deus, porque se ele tivesse feito algo mais notável, alguma coisa tremenda, alguma coisa medonha, novamente acredito que a sua história seria relatada. Mas essa aqui é uma das muitas histórias, uma das muitas perguntas que nós só obteremos respostas quando chegarmos no céu. Quem sabe você não encontra Nabucodonosor, não nesse estado, mas no estado de glória, talvez salvo pela graça de Cristo. Então é só uma coisa que nós só iremos descobrir no futuro. Então, queridos, já em idade avançada, a gente vai conversar um pouquinho na história de Daniel. Daniel, mesmo idoso, ele ainda tinha muitas coisas para fazer para Deus e para o povo que estava em redor dele. Daniel, ele não aposentou a sua vida espiritual, mas é porque a vida espiritual não pode nunca ser aposentada. Nabucodonosor, ele morreu no ano de 562 a.C. E depois de várias lutas assim, pelo reino, nós chegamos a Belsazar, que era neto do rei Nabucodonosor. Na Bíblia você vai encontrar Belsazar falando assim: eu sou filho de Nabucodonosor. Mas naquele tempo as pessoas usavam isso mesmo. Jesus foi considerado filho de Davi, mas Jesus viveu há 1000 anos depois de Davi. Isso era uma inscrição que as pessoas davam para o patriarca, talvez a pessoa mais conhecida, e ele se identificava como se fosse dessa família. Então o rei Belsazar, ele era neto do rei Nabucodonosor, e ele estava reinando 23 anos depois do seu avô. E o interessante é que o rei Belsazar, ele não levou em consideração todos os feitos do seu avô, ele não deu atenção para todas as maravilhas que Deus tinha feito, e ele decidiu viver uma vida totalmente errada, uma vida que vai totalmente ao contrário de uma vida cristã. Então o rei Belsazar, ele organizou uma festa, e com toda a irresponsabilidade e irreverência, ele mandou trazer do templo os copos, os utensílios, os pratos, e naquela festa ele reuniu mais de 1000 de seus assessores, e ali provavelmente tinha orgias, tinha uma festa que não era nada que Deus queria que tivesse. E ainda mais ele começou a insultar a Deus, falando assim: em homenagem ao Deus da prata, ao Deus do ouro, da madeira, da pedra, de tudo quanto é sorte de materiais, e aquela festa estava sendo usada os materiais do templo. Então a Bíblia conta que nesse momento uma mão poderosa apareceu assim na parede e escreveu aquelas palavras que nós todos conhecemos em aramaico, e estava escrito o seguinte: Mene, Mene,
Tekel, Parsim. Era a condenação do rei. Nesse momento, eu acredito que o rei deve ter ficado assim, todo apavorado, com medo. O que seria isso? Nunca ninguém tinha visto isso. Então, ele mandou chamar os sábios, mas os sábios não sabiam de nada. Então, a rainha falou assim, olha, existe um homem aqui chamado Daniel, e esse homem, eu sei de várias histórias dele. Ele é um homem de Deus, ele pode saber o que significa isso. Então, Daniel foi chamado, e ali Daniel interpretou aquelas palavras. O rei até ofereceu presentes para Daniel, mas Daniel não quis receber nenhum presente. O significado da palavra está no capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 26. Nosso último texto bíblico. Daniel 5, 26 e 27. 25. Essa é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Pérez aqui é a versão do singular, né, de Parsim. Então aqui nós sabemos que foi o fim do reino, né, da Babilônia. Naquela mesma noite, os persas eles entraram no reino, invadiram o reino. Como eles fizeram isso? Eles fizeram o seguinte: no reino da Babilônia tinha o rio Eufrates. Então eles desviaram o curso do rio e pelo leito seco eles passaram por debaixo dos portais, dos muros. Então eles invadiram e ali foi o fim da Babilônia, né, e toda essa história deles. Mas o interessante é nós pensarmos que nós só sabemos de tudo isso por causa de Daniel. Queridos, seria um prazer para mim continuar aqui falando até os últimos capítulos de Daniel e contar a história, uma narrativa, uma coisa realmente emocionante, para você ver Deus agindo, mas eu não posso, eu tenho que ajudar. Né? Eu desafio todos os irmãos nesse sábado à tarde poderem ler o resto do livro, então estudar as melhores histórias que Deus fez por Daniel. Daniel é um dos livros mais importantes que fala sobre a profecia, né, dos nossos tempos. E o mais interessante é que na estátua que Nabucodonosor teve em sonho, os dedos daquela estátua hoje nós conhecemos por Europa. E a Bíblia diz que uma grande pedra foi de encontro aos pés. Então, mais uma profecia de que está perto o tempo de Jesus voltar. O maior desejo é que nós possamos nos encontrar no céu, e não somente nós, mas os grandes personagens bíblicos, como por exemplo Daniel, né, como muitos outros. Mas só depende da gente. Então, nós vamos nos consagrar a Deus, vamos deixar com que Deus age em nossas vidas, né, por meio de sua fidelidade. Pode passar a próxima foto, por favor? Próxima foto? Pode passar? Essa aqui é uma inscrição na argila, né, que traz a prova arqueológica de que realmente essa história que eu estou contando para os irmãos hoje foi verdadeira. O pastor Rodrigo Silva conta que há uns 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, um brasileiro foi convidado para participar das construções civis no Iraque. E quando ele estava passando pelas ruínas da Babilônia, ele achou essa pedra, ele achou interessante. Então ele pediu para o soldado deixar ele levar, porque tinha muitas outras ali. E o soldado, então, vendo que não tinha importância nenhuma, deixou ele levar. E ele chegou ao Brasil, mas depois de muito tempo ele se cansou desse pedaço de barro e de pedra, ele deu para um pastor adventista. E esse pastor, então, ele começou a usar isso nas suas aulas de arqueologia bíblica. E depois de muito tempo, esse pastor ele foi morar nas redondezas do NASP e ele encontrou com o Rodrigo Silva. E o pastor Rodrigo Silva viu isso e ficou de olho grande, assim, falou: nossa, isso aqui é uma coisa muito interessante, eu quero ela para mim. Você pode me emprestar? Não, eu até te dou se o senhor quiser. Então o Rodrigo Silva analisou e está escrito o seguinte nessa argila: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor do templo de Esagil e Esida, e filho primogênito de Nabopolassar. Essa pedra aí, ela está em exposição no Museu do NASP, né, para aqueles irmãos que tiverem interesse, ela está lá, então você pode vê-la. E é mais uma confirmação de que o nosso Deus é maravilhoso e deixou essa história para que seja para edificar a nossa fé hoje. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender bastante sobre a fé de Daniel e de muitos outros, e nos edificar em Cristo. Amém.